Está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no ar. As informações esportivas nacionais e internacionais para você. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no ar com a primeira informação, falando então dos clubes de futebol e também as torcidas, que estão todas organizando doações para justamente as vítimas das chuvas que aconteceram em São Sebastião. Vamos conferir. Na partida de quarta-feira, os acessos do Allianz Parque estavam recebendo doações de produtos como cobertores e itens de higiene. No São Paulo, Luan fez vídeo chamando os tricolores para ajudar, levando as doações até o Portão 5 do Morumbi. Então, o São Paulo disponibilizou espaço no Portão 5, das 9 às 6 da tarde, para quem está podendo doar roupas, alimentos não perecíveis. Já o Corinthians decidiu doar 20% da renda bruta da bilheteria do jogo contra o Ceará neste sábado, pelo Brasileirão Feminino. E as organizadas do Timão estão arrecadando doações. O Santos está recebendo doações também no Portão 13 do estádio da Vila Belmiro, hoje e amanhã. Santos e Corinthians também se uniram em uma iniciativa para ajudar as vítimas das chuvas. No domingo, tem clássico entre os dois times na Vila. As camisas das duas equipes trarão a frase "Juntos pelo Litoral". Um leilão com as camisas autografadas dos 22 titulares será feito no site Play for a Cause. O leilão começa no domingo e vai até o dia 9 de março, com o lance mínimo de R$ 800 por cada camisa. Tele Brasil no Esporte. E vamos à segunda informação de esporte para você, falando aí dos estádios do Brasil. O estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão, é justamente o mais antigo do Rio de Janeiro. Tudo porque a sua construção data de 1916 e é a casa do Clube São Cristóvão de futebol e também regatas. Mas o mais importante, ele apresenta 3 fundações. Em uma, o clube faz 8 campeões cariocas e também possui uma história de grandes conquistas que acabam se confundindo, inclusive com o desenvolvimento do próprio bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Localizado na Rua Figueira de Melo, nome pelo qual ainda é conhecido, o estádio hoje homenageia uma das grandes revelações do futebol mundial, fruto de sua base, Ronaldo Fenômeno. O documentário conta com o depoimento do funcionário Renato Campos, Edson Pereira dos Reis, torcedor, Ricardo Poca, ex-jogador, Wagner Pinto, jornalista, e David dos Santos, jogador da base. São Cristóvão tem essa particularidade de ser o único clube aí que tem essas coisas de santo, o santo que é São Cristóvão, o bairro que é São Cristóvão e o clube que é São Cristóvão. É um patrimônio da cidade. Ronaldo Fenômeno é indiscutível, né? Jogou aqui também, então acaba sendo um espelho para todo mundo. Não consigo me desvencilhar daqui, nem quero. São Cristóvão é o único clube autorizado pela FIFA a ter apenas um uniforme. Só joga de uniforme branco. É muita história junta, né? O estádio mais antigo do Rio de Janeiro hoje se chama Ronaldo Nazário, mas muitos ainda o conhecem pelo seu antigo nome, Figueira de Melo. Localizado no bairro onde morava a monarquia luso-brasileira, tanto o estádio quanto o bairro acumulam muitas camadas de história. Em 1916, a grande inauguração finalmente acontecia. O estádio ganhava corpo em uma grande festa. Após obras de ampliação, o estádio Figueira de Melo, já com arquibancadas, foi inaugurado em 23 de abril de 1916, em partida contra o Santos. O placar foi de 1-1, com presença de 6.000 pessoas. Mas o desenvolvimento do esporte no estádio passa pela história do bairro de São Cristóvão. Um clube que nasce como regatas. São Cristóvão tinha toda uma área vinculada ao mar muito grande. Vai ser aterrada.
bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, fica localizado na zona norte da cidade, região suburbana. A partir do final do século XIX e início do século XX, esse bairro começa a se transformar por dois motivos. O primeiro é a reforma urbana de Pereira Passo faz com que muitas populações do centro, que não tinham condições socioeconômicas de se manter no centro da cidade, procurem regiões em torno do centro, os subúrbios. O São Cristóvão é uma região bastante procurada. Isso, consequentemente, faz com que as chácaras deixem de existir ou se tornem menores e comecem a ser divididas para formar vilas, formar casa para esses novos cidadãos que estão indo para lá. Ao mesmo tempo, no centro, as fábricas são deslocadas para os subúrbios, o que faz com que o São Cristóvão se torne um bairro operário. Porque você tem a criação de fábricas, a criação de vilas operárias, que são locais que as pessoas vão morar e trabalhar. Automaticamente, essa questão geográfica do São Cristóvão passa a ter uma mudança grande. Isso também mudou o seu caráter socioeconômico, você deixou de ter só grandes famílias vivendo lá, você passou a ter famílias de variadas condições financeiras, e também mudou o aspecto cultural, trazendo, sobretudo, o desenvolvimento de práticas esportivas, dentre elas o futebol, nessa região. 3 fundações em uma. Falar do estádio Figueira de Melo é recontar como ocorreu a formação do São Cristóvão. Em 1898, nasceu com o nome de Clube de Regatas São Cristóvão. Já em 1908, é fundado o São Cristóvão Atlético Clube, voltado para a prática do futebol. Mas foi somente em 1943 que as duas entidades se reuniram e formaram o São Cristóvão de Futebol e Regatas, como é conhecido hoje. Ainda antes da fusão, o primeiro e um dos títulos mais importantes do São Cristóvão Atlético Clube foi conquistado em 1918, quando foi campeão do torneio Início, competição prestigiada na primeira metade do século XX, que muitas vezes teve o estádio Figueira de Melo como palco. O clube também saiu vencedor nos anos de 1928, 1933 e 1937. O que era o torneio Início? O torneio Início nada era mais do que um torneio de apresentação, onde todos os clubes eles jogavam jogos de curta duração. 20 minutos, 10 para cada tempo. Se o jogo terminasse 0-0, você tinha também o time que conquistasse mais escanteio sendo considerado vencedor. Esses 4 títulos são considerados títulos importantíssimos para qualquer clube do Rio de Janeiro. A década de 1920 representou o auge para o clube do bairro Imperial. Em 1926, é campeão estadual, principal título do clube até hoje. Luiz Vinhais era jogador e virou técnico do time ao longo do campeonato. Digna de nota, sua carreira como treinador incluiu o comando da seleção brasileira de 1931 a 1934 por 15 jogos. Sendo o estádio Figueira de Melo um dos principais palcos para a época, a campanha do São Cristóvão no Campeonato Carioca incluiu 14 vitórias, 8 delas em casa, 2 derrotas e 2 empates, com direito à vitória em cima de todos os clubes grandes do Rio de Janeiro. A importância do título do São Cristóvão se mantém porque há somente 8 campeões cariocas: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Paysandu, América, Bangu e o São Cristóvão. É o mais importante. É o que nos dá hoje, até hoje, a vida para que a gente fale para os meninos que nós fomos campeão carioca. E o jeito que nós fomos campeões, ganhando de vários clubes grandes. O São Cristóvão ele foi campeão em 26 com 30 pontos. E o vice-campeão foi o Vasco, com 29 pontos. Num jogo decisivo na Paysandu, onde o Flamengo estava jogando com o São Cristóvão, e o Flamengo estava ganhando de 3-1. O juiz marcou um pênalti contra o Flamengo. E um torcedor do Flamengo invadiu o campo e socou a cara do técnico, do árbitro, né? O jogo foi interrompido, logo depois a massa toda do Flamengo invadiu, porque não concordou com pênaltis. E quando esse jogo foi remarcado, ele passou a ser o jogo decisivo do campeonato. O Flamengo fez 1-0, só que o time do São Cristóvão era muito bom e ele virou a partida para 5-1. Se talvez aquele jogo não fosse remarcado, talvez o Vasco tivesse sido campeão em 26.
Avançando no tempo, o Campeonato Carioca de 1937 foi marcado por uma confusão. Na época, havia uma disputa pela profissionalização do futebol e 2 ligas organizavam os campeonatos cariocas. Quando as 2 entidades chegaram a um acordo, os campeonatos foram unificados, formando a Liga de Futebol do Rio de Janeiro. O Fluminense foi declarado campeão carioca pela melhor campanha em pontos corridos. Já o São Cristóvão pleiteia este título até hoje ao lado do Fluminense, já que eram 2 campeonatos acontecendo em paralelo. Houve 2 campeões, foi o Fluminense e o São Cristóvão. Como o São Cristóvão é um clube, eu não digo pequeno, porque eu não acho meu clube pequeno de jeito nenhum, é de expressão financeira menor, mas o time é grande. Então o São Cristóvão em 37 ele estava em primeiro lugar, disparado, tinha um timaço, e aí você teve a pacificação das ligas, e aí o campeonato deixou de existir e passou a formatar no outro campeonato, né? Só que aquele campeonato foi ganho pelo São Cristóvão, faltavam poucas rodadas para o final. Então é uma história que tem que ser escrita, é uma história que tem que ser contada. Enquanto o futebol carioca se modificava, a ação do tempo atuava na consolidação dos clubes e no patrimônio de cada um. A estrutura do estádio Figueira de Melo era de madeira e foi modificada totalmente para cimento após um acidente em um jogo contra o Flamengo em 1943. Com o placar marcando 1-1, a arquibancada caiu, deixando mais de 200 torcedores hospitalizados. Como a verba de bilheteria era a única verba que entrava no clube, eles tentaram, né, e por um processo eles fizeram um puxadinho, vamos dizer assim, nessa arquibancada de madeira, para captar mais pessoas para aquele jogo contra o Flamengo. Tragédia anunciada, né? Essa arquibancada ela ruiu, ela caiu e ela feriu, né, machucou cerca de 200 pessoas, 200 e tantas pessoas, né? E o jogo logicamente foi interrompido, acho que com 17 minutos do primeiro tempo. Esse jogo depois ele foi complementado, né? E toda a renda do jogo entre o Flamengo e o São Cristóvão, ele foi revertido justamente para o tratamento dessas 200 pessoas que estavam sendo hospitalizadas, que estavam sendo cuidadas. Em 1946, 3 anos depois, ocorreu o jogo de reinauguração do estádio Figueira de Melo com a derrota do São Cristóvão para o Vasco da Gama. Na década de 1930, a capacidade do estádio chegou a ficar entre 10 e 20 mil pessoas. Mas já nas décadas seguintes, poderia-se notar naquele gramado que seu papel seria outro, assim como a trajetória do São Cristóvão no futebol carioca iria mudar. O clube e o bairro de São Cristóvão possuem uma relação muito forte. Também conhecido como Clube Cadete, o apelido reflete a presença militar no bairro Imperial. Além do nome da rua e do estádio, Figueira de Melo também foi um coronel comandante na Guerra do Paraguai. Mas os demais símbolos do clube também guardam histórias bastante curiosas. Primeiro São Cristóvão era Atlético. São Cristóvão, Atlético Clube. Depois São Cristóvão Futebol Regata, porque a gente disputava o remo. E como vários clubes que tem remo eram tudo preto e branco, Botafogo, Vasco, e aí a gente optou pelo rosa. A camiseta rosa e o calção preto. Aí o rosa em torno do escudo. Mas o mais importante do escudo nem foi essa fusão. É a quantidade das barras, era a quantidade de negros que jogava pelo São Cristóvão. Aí se você contar vai dar certinho 11, pretos e brancos. Não tem linha separando um outro, é aberto. Nós tivemos aqui um aparador de grama, né, cujo prejuízo nosso era a compra de ração para o bode, porque ele aparava o campo. O único detalhe é que no dia do jogo nós colocávamos o bode do outro lado, quando a bola caía do outro lado, era difícil pegar a bola.
porque o bode atacava. Babalu. Goleiros aqui já foi arremessado por ele. Ele ficava muito nesse corner aqui, do lado de cá. Eu levei chifrada do bode e o presidente também para apanhar a bola lá do outro lado. Ele ficava pastando na grama. Então, quando tinha jogo, o que tinha que fazer? Tirar ele. E para levar o bode para o outro lado era um sacrifício, porque ninguém queria pegar no bode. Porque ele avançava, atacava. E a torcida gritando, porque o bode, isso aqui, que não era bode, era o carneiro. Tinha dia que ele estava de bom humor. O dia do bom humor era uma beleza. Mas vários adversários, quando iam para lá, porque a bola era a favor, eles é que iam buscar. Aí eles desistiram, lá íamos nós pegar. E o bode amarrado, hein? Se a bola ficasse próximo dele, aí para pegar a bola era difícil, era melhor botar outro em jogo. Ele ficava muito bravo. Aí ele começava a se debater até ele conseguir soltar a corda. Ele soltava a corda, ele vinha para dentro do campo, aí corria atrás de todo mundo. E lembro do jogo, porque esse jogo eu estava assistindo, nós estávamos assistindo, nós tínhamos feito a preliminar, estava assistindo Campo Grande e São Cristóvão. Fizemos a preliminar e ficamos aqui. E o São Cristóvão tinha o carneiro e tinha o bode. Os dois eram muito bravos. E teve uma jogada que o Ivo Sodré deu um chute aqui no meio, o goleiro do Campo Grande, ele segurou, a bola sobrou, o Senna veio, chutou, mas chutou para fora. E isso foi tiro de meta. O goleiro do Campo Grande, eu não lembro o nome do goleiro, ele foi tomar distância para bater, mas esse lado esquerdo aqui, o bode ficava bem lá no cantinho, o bode com o carneiro. Mas foi o carneiro que veio, mas deu-lhe uma pancada nele, uma pancada bem dada, que o rapaz ficou no chão. E para tirar o carneiro de dentro de campo foi ruim, porque o carneiro, a gente ia para cima do carneiro e viu o bode. Ia tirar, viu o carneiro. E olha, foi complicado. Aí os locutores da rádio, né? Aí tirava tá perdendo pro bode, não sei o que, tava correndo do bode. Era essa festa. E na época não tinha cartão também para dar pro carneiro, né? Nos anos 1950 e 60, o São Cristóvão já lutava para manter o status que havia construído no início do século XX. A vida social intensa do clube e as excursões nacionais e internacionais atrairiam, em 1953, o Dinamo Zagreb, da Croácia, para jogar com o time da casa em Figueira de Melo, tendo como resultado um empate em 3-3. E foi em 1975 o último grande título do São Cristóvão, conquistado no Maracanã. O torneio Aberlá França, o embrião da Copa Rio. Mas voltando a 1973, foi a urbanização que influenciou decisivamente o estádio Figueira de Melo, derrubando parte de sua arquibancada. A expansão da cidade do Rio de Janeiro, o crescimento, o desenvolvimento, digamos assim, da cidade do Rio de Janeiro, ela afeta muitos estádios, não só o estádio São Cristóvão, mas especificamente o estádio São Cristóvão, a gente tem, primeiramente, a dificuldade que é para chegar pela construção das ruas, a falta de planejamento na construção das ruas em torno do estádio e com a expansão, digamos assim, dos automóveis, faz com que fique difícil você chegar, sobretudo em jogos, o que tornou o estádio São Cristóvão pouco atraente para realizar partidas de futebol. A construção da linha vermelha fez com que o estádio desaparecesse embaixo dessa rodovia, né? É muito difícil, em alguns casos, se você não souber onde ele está, você parar lá e você observar. A linha vermelha vai ser muito importante para que a gente quase não se dê conta de que ali tem um estádio. De que ali tem um estádio desde 1916. Quem passa de carro na linha vermelha, que sabe onde ele fica, consegue se deparar com a frase clássica que é "aqui nasceu o fenômeno". E aí você identifica o estádio do São Cristóvão. A gente hoje tem um futebol muito colado mesmo, com processos de mercadorização intensa. Está se criando um abismo cada vez maior entre os clubes que têm dinheiro e os clubes que não têm dinheiro. A gente pode entender isso como um processo de elitização? Em parte, sim. Esse processo ele não é uma anomalia na história do futebol. A história do futebol, pensada a longo prazo, ela tem um período em que essa elitização, esses processos de elitização se mostraram muito fortes, cruéis e excludentes.
às vezes aqui ainda comporta alguns jogos de base, de futebol de base, e você vê um jogo bem próximo, é diferente. A tua realidade hoje, de uma arena, que você vê o jogo longe, uma situação mais fria. É só você pegar um jogo, olha para a arquibancada, quando mostra a arquibancada, você vê que o povo não está ali, né? Então, assim, você ter essa possibilidade das pessoas mais simples consumirem um bom futebol, ver o futebol do seu time, do seu bairro, isso faz muita falta ao futebol carioca. A gente tem no futebol brasileiro clubes que vão tomar dimensões nacionais. Se você for hoje ao Amazonas, você vai encontrar gente torcendo pro Flamengo, gente torcendo pro Vasco. Dificilmente você vai encontrar torcedores de times que ali se constituíram e nasceram. Isso é muito típico da dinâmica torcedora no Brasil. Clubes do eixo Rio e São Paulo que vão se espalhar, né, e dominar o cenário do torcer. Em dimensão voltada aqui a lupa para o Rio de Janeiro, isso vai acontecer também. Clubes que tinham uma relação muito próxima com o bairro e que não vão ter força, né, ao longo do processo de profissionalização e internacionalização do futebol, não vão ter força de se manter. A especialidade do São Cristóvão atualmente é o desenvolvimento da base. E o Clube do Bairro Imperial faz sua parte para descobrir talentos que despontarão no cenário nacional. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil que é muito importante a gente olhar para o social também. E esses clubes têm essa função, que são clubes de bairro. Clubes que estão aqui, que pegam uma comunidade que normalmente é uma comunidade carente. Então acho que isso para mim é muito importante, você ter como ajudar esses clubes. Eu cheguei porque primeiro meu pai já tinha uma história construída aqui, também por conta da minha mãe, queria que eu fizesse algum esporte, queria que eu me enturmasse em alguma coisa assim. E eu também sempre tive vontade de jogar futebol por algum clube e acabei chegando no São Cristóvão. Eu joguei na base de 73 a 77. Final do ano o pessoal da base passou pro profissional, mas eu não vou dizer que foi infelicidade de ter saído, porque na minha época também tinha muitos pontas direitas bons aqui. Se eu continuasse aqui, eu ia ficar muito tempo na reserva. Quando eu não estava na minha residência, eu estava aqui dentro do estádio. E com isso eu criei amor ao clube, pela facilidade de locomoção, né? Tô ali, venho para cá. Tô ali, venho para cá. Fui atleta daqui, fiquei pouco tempo porque eu tive que trabalhar, mas eu já como atleta com 13, 14 anos, não tinha nem treino, eu já vinha para cá para olhar. O São Cristóvão bem, gerando receita, tendo um social forte, tendo uma estrutura boa, duvido que não melhore os níveis de violência da área, com certeza. Porque você vai ter mais crianças, mais adolescentes saindo de um lado e vindo para cá para jogar futebol, tendo uma oportunidade de vida. Em 2013, o nome do estádio Figueira de Melo muda a fim de homenagear a maior revelação do clube. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, nasceu no Rio de Janeiro, criado no bairro de Bento Ribeiro, zona norte da cidade. Ele se profissionalizou no Cruzeiro em 1993, clube que o projetou para o Brasil. Com 17 anos, já integrava a seleção principal na conquista do tetracampeonato mundial. A trajetória com lesões graves formaram um cenário difícil para o jogador, que acabou sendo um dos protagonistas da conquista do pentacampeonato mundial de 2002. Fez grande carreira pelo Barcelona, Internazionale, Real Madrid e Milan. Quis se aposentar no Brasil. Jogou pelo Corinthians por 2 anos para, em seguida, deixar os gramados. Todo brasileiro que gosta de futebol sabe qual é a dimensão de Ronaldo Fenômeno. Foi ainda no São Cristóvão que recebeu suas primeiras convocações para a seleção brasileira. O Ronaldo, para mim, é o exemplo de jogador. É o exemplo de cidadão para quem quer começar a sua carreira. Nunca pensar em desistir quando você tiver um obstáculo. O Ronaldo sofreu as suas lesões
que foram muito severas com ele, e nem assim ele abandonou e foi 3 vezes o melhor jogador do mundo. Mas, no meu entender, o estádio do São Cristóvão hoje deveria mudar de nome. Deveria ser chamado João Cantuária, né? Pela importância absurda que o João Cantuária teve. O Ronaldo Nazário, embora tenha sido um craque também, isso é indiscutível, ele não tem uma identificação muito forte com São Cristóvão. Ele começou aqui. O João Cantuário, ele foi vitimado pela gripe espanhola. Ele teve uma atitude que a gente julga muito bonita, mas ao mesmo tempo irresponsável. No jogo contra o Bangu, aqui na Figueira de Melo, ele jogou já febril e já doente, mostrando o amor que ele tinha pelo São Cristóvão, né? E, logicamente, a irresponsabilidade, a ignorância da época, né? Porque você não tinha o tratamento da gripe espanhola de uma forma forte na sociedade, né? Literalmente deu a vida pelo São Cristóvão, né? Ele jogou febril, jogou doente. Acho que de repente poderia fazer Ronaldo Nazário e João Cantuária. Eu acho que seria uma forma de homenagear 2 excelentes jogadores que já pisaram aqui na Figueira de Melo e fizeram seu nome. Após altos e baixos, o São Cristóvão não possui um time principal em atividade. Os jogos das categorias de base possuem entrada franca. O clima familiar, acolhedor, continua, assim como a sintonia com o bairro permanece forte. É uma casa. Para mim é uma casa. Considero um segundo lar. É onde a gente tem o dia a dia, um dia a dia de trabalho, um dia a dia também de resenha, muita brincadeira. Que é um lugar onde a gente se sente à vontade. Todo mundo acolhe a gente, é um lugar bem tranquilo de se estar, é uma família de verdade. Tudo que você puder fazer, como foi o campeonato, para que divulgue o São Cristóvão, para a gente é uma honra muito grande. O fato de vocês estar aqui, para a gente é muito gratificante. Então a manutenção desse estádio e a manutenção, o reconhecimento desse estádio, né, por todos aqueles que gostam de futebol, eu acho que é muito importante para o fortalecimento, de uma certa forma, não somente do São Cristóvão, mas de todos os outros clubes de menor expressão. A história não se apaga. O nome São Cristóvão está aí na boca de qualquer um. Eu uso a camisa do São Cristóvão, o boné do São Cristóvão, quando eu saio, eu vou às vezes para outras peladas. Todo mundo sabe o que é o São Cristóvão. Eu procuro divulgar o São Cristóvão, para não deixar morrer a história de São Cristóvão, que é muito bonita e muito grande a história de São Cristóvão. Todos os campeonatos que a gente disputa, pra gente, é importante. Seja da base, seja do profissional, porque é vida. É mostrar que o clube está vivo. Brasil no esporte. E vamos à última notícia de esporte, falando do Distrito Federal, sim, de Brasília, que cedia este ano o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, que inclusive é um dos eventos mais importantes a nível nacional. E lembrando que ele acontece no Yacht Clube, lá de Brasília, até o dia 5 de março agora. Vamos conferir. A repórter Luciana Colares conversou com o presidente da Federação Brasileira de Hóquei e Patinação Artística, Luciana Barbosa Barcelo. Você disse, essa é a competição mais importante da temporada 2023 de patinação artística do país. A competição, que segue até o dia 5 de março, trouxe atletas de todo o Brasil aqui para Brasília. E aqui no Yacht Clube de Brasília, que é o palco dessa competição, está bem movimentado, viu? A gente vê uma arquibancada cheia aqui e lá fora também, porque o dia está lindo, né? Sábado de sol. A abertura oficial vai ocorrer só amanhã, domingo, mas as competições já começaram
chegaram aqui. Daqui a pouquinho a gente vai poder ver um pouquinho aqui atrás de mim. Enquanto isso, eu converso com Luciana Barbosa Barcelos, presidente da Federação de Hóquei e Patinação Artística do DF. Luciana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Essa é a primeira vez que o DF cedia uma competição desse jeito, e o que isso significa? Bom, na realidade não, né? Em 2017 nós fizemos o primeiro brasileiro aqui e agora, depois de 5 anos, estamos trazendo de novo. E é muito bom, né? O esporte está crescendo, nós temos atletas de alto rendimento em Brasília e que podem competir na sua casa, né? No conforto da sua casa, de não ter esse deslocamento, que sempre é um momento de tensão para o atleta, né? Que treina anos e anos para se apresentar em 3 minutos. Então, estando em casa é sempre melhor, né? E sim, é o mais importante, porque é seletiva para os campeonatos internacionais. E o que a gente pode esperar desses dias aqui de competição no iate? Apresentações lindíssimas, né? Temos apresentações de livre, de dança, de quartetos, de grupos. Então é um espetáculo à parte, a dança sobre rodas. Eu estava assistindo aqui e estou encantada, como eu te falei, fora do ar. Só que a patinação artística ainda não é um esporte tão popular, né? O que falta? O que você acha que falta? É um esporte que vem crescendo, né? O Brasil tem sim campeões mundiais, então isso já eleva um pouco o nível, né, dessas competições, mas hoje ele ainda não é um esporte olímpico. Então é uma briga constante, né? Essa conquista de se tornar um esporte olímpico. Aí sim eu acho que a gente acaba tendo mais adeptos. E divulgação, né? Divulgar que existe patinação artística, que existe inclusive outras modalidades sobre rodas, né? Velocidade, o próprio hóquei, street. Então quanto mais a gente divulga, melhor. Tele Brasil no Esporte. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá!